Então vamos agora para alguns ensinamentos que, embora não seja exclusivo da Internacional da Graça, a gente percebe com mais frequência na Igreja Internacional da Graça alguns desses ensinos. A gente vai agora para a última parte, que são os ensinos heréticos, que em algumas que já está contido ali no que a gente falou, os ensinos heréticos da Igreja Internacional da Graça de Deus. A primeira delas é a oração em nome de Jesus como poder mágico, baseado no texto lá de João, que diz assim: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Com base nesse texto, o missionário tem declarado que sua oração em nome de Jesus tem que ser concretizada, porque isso é promessa de Jesus. Ele disse: ora em meu nome, que o Pai vai fazer aquilo que você está pedindo. Ou seja, a oração se tornou uma espécie de poder mágico, onde Deus não tem liberdade para simplesmente dizer não à oração, porque vem sucedida da oração a palavra em nome de Jesus. Muitos crentes até acham que é isso também, né? Embora a ideia de orar em nome de Jesus seja orar na autoridade daquele que é o mediador, que é Jesus Cristo, esteja correto, a gente não pode achar que a oração, quando seguida do nome Jesus, será necessariamente atendida, que é a perspectiva do missionário R.R. Soares. Veja que não tem uma oração que ele não faça em nome de Jesus. Estou dizendo que está errado, mas quando você usa como uma forma mágica, ou uma forma de dizer que Deus se prendeu a todas as orações sucedidas com o nome, em nome de Jesus, ele atender, é algo incorreto e destituído de conteúdo bíblico. Pense, por exemplo, no caso do próprio apóstolo Paulo. O que é que o apóstolo Paulo diz? 3 vezes pedi ao Senhor para que tirasse o espinho da carne de mim. E o que é que o texto diz? A minha graça te basta, ó Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De modo, pois, diz o apóstolo Paulo, que insistirei, para que em nome de Jesus ele tire esse espinho da carne de mim. Não, ele diz: de modo, pois, que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Será que Paulo esqueceu de orar em nome de Jesus? O que é que vocês acham? Que o missionário tem algumas dicas para falar com o próprio Paulo a respeito de como orar corretamente? Então, a primeira dessas heresias é tornar a oração em nome de Jesus um poder mágico que faz com que Deus esteja tão ligado a ele ao ponto de não dizer nada que é contrário depois da oração, porque ela foi feita em nome de Jesus. Pare e pense no seguinte: então, se eu orar a Deus em nome de Jesus, Deus, eu quero que tu não atenda mais oração nenhuma, o que é que acontece? Senhor, eu vou te pedir uma coisa, não atenda mais a oração de ninguém, só atenda a minha em nome de Jesus. Como é que fica agora a situação? E se eu orasse assim: Senhor, em nome de Jesus, eu estou te orando que tu não atenda nenhum pedido, mas em nome de Jesus. Como é que ficaria a oração? E se eu orasse: Senhor, em nome de Jesus, não atende mais as orações do missionário R.R. Soares. Como é que fica? Deus vai ter que atender? Então isso torna simplesmente um absurdo a ideia de orar em nome de Jesus, não compreendida dentro do contexto bíblico. E o segundo ponto, ainda dentro dessa questão das heresias, é a correção da Bíblia feita pelo missionário R.R. Soares. Isso que eu estou lhe dizendo, ele corrige a Bíblia. Ontem eu estava assistindo um pouco do programa dele, Show da Fé. Hoje é quanto? Hoje é dia 31 de março de 2020. No dia 30 de março de 2020, o missionário R.R. Soares estava celebrando lá o seu momento de culto lá no YouTube, que ele tem um canal, R.R. Soares, e ele está falando um pouco sobre Jó, trazendo uma reflexão. E ele diz o seguinte: muitas pessoas acham que Jó não teve erro nenhum. A Bíblia diz que Jó foi íntegro, mas no coração dele ele tinha algo muito errado, porque ele não confiava em Deus. Mas de onde ele tirou isso?
que Jó não confiava em Deus. Se a Bíblia está dizendo que ele era um homem íntegro, vem agora o missionário e diz assim, ele era íntegro, mas ele não era tão íntegro assim, porque no coração dele estava cheio de sujeirazinha, porque ele não confiava em Deus. Veja que absurdo. Ele admite, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que só tem coração íntegro, e ao mesmo tempo ele diz, mas não era tão íntegro assim não, viu? Porque lá dentro do coração dele tinha umas coisinhas que precisava Deus tratar com ele. Mas aonde tem dizendo isso? O desafio de Satanás a Deus não é porque Jó era uma pessoa pecaminosa. O que é que o texto lá de Jó diz? Quando Satanás chega diante de Deus, Deus diz assim, observaste o meu servo Jó, que não confia em mim? É isso que o texto diz? Observaste o meu servo Jó, que é homem íntegro em toda a terra? O missionário vem e diz assim, ei Deus, o senhor está errado, viu? O senhor está errado, porque no fundo ele não confiava no senhor não. Mas como é que você sabe disso? Pergunta a Deus para ressoar, porque eu conheço ele mais do que o senhor. Rapaz, quem desconfiou da fidelidade de Jó e da integridade de Jó, não foi Deus. Quem desconfiou foi o próprio Satanás. Está aqui Deus dizendo, Jó é um servo íntegro. Está aqui Satanás dizendo, rapaz, ele só confia em tu porque ele tem um bocado de coisa. Moral da história, de lado de quem é Rei Soares está? De Deus que diz que Jó era íntegro? Ou de Satanás que diz, não, ele não é tão íntegro assim não, tem uma coisa escondida no seu coração? Quem? Ele optou pela posição de Satanás. Que bicho! Como é que o cara nega a autoridade de Deus e passa a ser aquele que entra dentro do tribunal de Deus, depois de 5.000 anos do livro escrito, para fazer a mesma coisa que Satanás? Olha Deus, eu sei que Jó não era tão íntegro assim não, por isso que o Senhor tem que tratar com ele. É interessante como ele tem a capacidade de simplesmente querer corrigir o próprio Deus e a Bíblia. E isso mostra a que ponto chega esses líderes neopentecostais, personalistas, onde muitas vezes se tornam um substituto da própria palavra de Deus. Esse é o segundo erro herético, é que o missionário tenta próprio corrigir a palavra de Deus, quando bem entende. E último, culto não é show da fé, mas o meio que Deus estabeleceu para entrar em um diálogo pactual com o seu povo. Que interessante. Quando você entra no culto, você perpassa o Antigo e o Novo Testamento, percebendo os cultos que são realizados. Qual deles você pode parar e dizer assim, isso não é um culto não, isso é um show da fé? Perceba que a nomenclatura dá a ideia do que é o significado de culto para ele. Para ele, culto não é você estar indo, sendo convocado por Deus para, junto com seus irmãos, adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Cantar louvores a Deus, orar a Deus, confessar os seus pecados, ter uma renovação entre Deus e o seu povo naquele momento de culto. Não, é uma exibição da fé. Então você começa a exibir a sua fé como? Tendo curas, tendo milagres, a sua fé de acreditar na prosperidade, dando do que não tem. O culto deixou de ser um momento de serviço a Deus, para ser um momento de exibição da nossa fé. A fé simplesmente se torna o alvo principal do culto. O culto não é show de Deus, ainda estaria errado, mas se fosse show de Deus seria melhor. Mas show da fé, o culto se torna totalmente antropocêntrico, aonde o homem e sua fé é que está no centro do momento do culto. O que na verdade é bem coerente com a sua própria visão de supervalorização do próprio ser humano. Mas isso é contrário à palavra de Deus, que chama pecadores ao arrependimento e à fé, que depois desses pecadores se converterem a Deus, são inseridos na família de Deus,
com o objetivo de juntos adorá-lo, juntos dialogar com Deus, ouvindo a sua palavra, respondendo, confessando seus pecados, respondendo por meio dos cânticos, a leitura da sua palavra, a pregação, a administração dos sacramentos, mas dentro da igreja neopentecostal, em especial dentro da Igreja Internacional da Graça, o culto se tornou um show, e não um momento onde nós somos gratos a Deus, nós somos humilhados por Deus, e principalmente nós somos levados a glorificar a Deus acima de todas as coisas. Eu espero que esse breve estudo sirva para que vocês tenham uma ideia geral do que é o funcionamento, a história e as heresias da Igreja Internacional da Graça de Deus. Que Deus nos abençoe.